trapézios superiores são um grupo muscular muito dominante em contração lenta, se comparados ao peito ou aos bíceps. Eles vão crescer a partir de um grande volume e mais repetições. Eu acredito que metade do seu treino de trapézio deve ser os tradicionais encolhimentos com barra e halteres. Hoje darei a vocês 3 exercícios inovadores de trapézio para fazer. Isso chocará seus trapézios para o crescimento e fornecerá muita variedade. Então, para inflar esses trapézios superiores, vamos enfatizar a elevação da escápula e a rotação ascendente da escápula, o que basicamente significa apenas aproximar os ombros do pescoço para atingir esses trapézios superiores. Agora temos que eliminar o erro mais comum no treinamento de trapézio, e isso é a colocação da mão na barra. Agora compare uma pegada neutra com uma abdução de 30 graus nos encolhimentos de barra. É crucial levantar os ombros para cima e para dentro durante os encolhimentos de barra. Evite uma pegada muito próxima à barra ao executar o exercício. Então, a posição da sua pegada deve ser um pouco mais larga que a largura dos ombros. Ao realizar o movimento com as mãos em abdução de 30 graus em comparação com as mãos ao lado do corpo, é possível sentir a diferença no trapézio superior. Portanto, não cometa o erro de ter uma posição de pegada muito próxima em qualquer movimento de trapézio. Dicas rápidas para forma e potência na elevação de barra, abdução de 30 graus. Recomendo usar alças para o peso ficar nos trapézios. Não tente segurar com os antebraços. É muito importante que você controle o excêntrico e faça uma contração forte no topo. Então agora que tiramos isso do caminho, vamos mergulhar nestes 3 exercícios de trapézio que você deve estar fazendo. Então o número 1 é a elevação de halteres sentado. Você raramente vê alguém fazendo a elevação de halteres sentado, mas eu prefiro este movimento em vez do levantamento de barra em pé. Você não pode usar o impulso. Então, quando você começa a levantar muito peso no levantamento de barra e na elevação de halteres, o que você faz é dobrar seus joelhos e usar seus quadríceps e a força do seu corpo inferior para realmente levantar esse peso. Gosto de começar meus treinos de trapézio com a elevação de halteres sentado, pois levanto menos peso e isso elimina o uso do corpo inferior no movimento. Outro aspecto interessante é que neste movimento com halteres, o peso fica naturalmente um pouco ao seu lado, com uma abdução de 30 graus. Isso naturalmente força seus braços a ficarem para fora e eu reduzo o peso em cerca de 30 a 40% e faço de 12 a 15 repetições. Isso é muito importante porque 2 coisas estão acontecendo. Primeiro, vamos para uma faixa de repetições mais alta, pois os trapézios são dominados por contrações lentas. Então, você quer utilizar de 10 a 15 repetições. Segundo, não podemos trapacear nessas 12 a 15 repetições. Ao fazer de 12 a 15 repetições em encolhimentos de ombros em pé, você utiliza bastante força da parte inferior do corpo. Agora, ao começar nosso treino de trapézio com o encolhimento de ombros sentado, estamos canalizando essa conexão mente-músculo em nossos trapézios superiores, então eu recomendo que vocês façam de 3 a 5 séries de 12 a 15 repetições com 90 segundos de descanso. O segundo exercício de trapézio é o encolhimento com cabo duplo. Observe a posição inicial, como seus braços estão realmente estendidos, então você está até mais em uma abdução de 30 graus, mas isso é bom. Então, com este movimento, isso realmente vai te ensinar a forma correta no encolhimento de ombros, e se vocês têm o hábito de trazer suas mãos e sua pegada muito perto, eu definitivamente recomendo que vocês tentem isso apenas para realmente entender que a chave para ativar a ativação do trapézio é ter as mãos fora da largura dos ombros. Então, claro, para este você vai precisar de ambos os lados da máquina de cabo duplo, ajuste-a na posição mais baixa, e este é um daqueles movimentos onde eu gosto de ir para uma repetição mais alta. Então, o que eu faço é alternar meus pés, eu vou de 12 a 20 repetições nisso e realmente me concentro em conseguir uma forte contração no topo e um movimento excêntrico de 2 segundos na descida. Vou manter esses trapézios sob constante tempo sob tensão. Pense neste movimento como um exercício de trapézio com tempo sob tensão. Se quiser tentar, nem conte as repetições. Conte de 30 a 45 segundos de tempo sob tensão, pois os trapézios são extremamente dominantes em contração lenta. Fazer séries muito pesadas de 4 a 6 repetições não traz benefícios. Opte por uma faixa de repetições mais alta neste movimento. O último exercício, que aprendi com Charles Glass, é um movimento único que começa em posição pronada e no meio da repetição, você gira as palmas para a posição supinada. Ao passar naturalmente de uma pegada pronada para uma supinada, você está abduzindo em um ângulo de aproximadamente 30 graus no pico de ativação do movimento. Este é um ótimo movimento para ensinar o ângulo correto de abdução ao trabalhar os músculos trapézios.
Neste movimento, você terá que usar menos peso do que em um encolhimento de ombros tradicional com halteres em pé. Nos encolhimentos de ombros com halteres em pé, eu uso halteres de até 120, 125 libras, só para você ter uma ideia do peso. Neste movimento, normalmente não passo de 65 ou 70 libras. Então, esse encolhimento supinado é muito desafiador, mas vocês vão conseguir um incrível pump no trapézio quando fizerem este exercício. Eu realmente considero o quão bom é o pump no trapézio. Eu obtenho de cada exercício porque quando você está apenas levantando muito peso, sem apertar no topo e com as mãos muito próximas, você notará que quando o conjunto está feito, não sentirá muito pump no trapézio. Uma boa medida da eficácia de um exercício para os trapézios, especialmente os superiores, é a intensidade do pump sentido após um conjunto. Ao acertar a forma nos encolhimentos de ombros, você terá o melhor pump de trapézio da sua vida. Eu recomendo fazer de 10 a 15 repetições, 3 a 4 séries por treino.